noite. Começou hoje o julgamento dos cidadãos suspeitos de atos de vandalismo e arruaça em Luanda. Ministro do Interior informa governo e sociedade sobre o número de mortes, detenções, lojas vandalizadas e viaturas destruídas. Após 2 dias de paralisação, autocarros da Tecul e da Macon regressam às estradas de Luanda. Xangai, em estado de alerta por causa do terremoto seguido de tsunami que devastou partes da Rússia, Japão, Estados Unidos e todo o Pacífico. Quarta-feira, 30 de julho. Num dia como hoje, em 2011, as Nações Unidas instituíram o Dia Internacional da Amizade para celebrar a união entre os povos. Está a começar o Telejornal. Uma vez mais, boa noite. O Conselho de Ministros foi hoje informado da evolução da situação de segurança pública do país nas últimas 48 horas, caracterizada por atos de vandalismo e arruaça que acabaram por desencadear um clima de insegurança generalizada a transeuntes e também a comerciantes apanhados de surpresa, resultando no encerramento de estabelecimentos e elevado absentismo de funcionários públicos e privados com impacto nas redes sociais. Depois, Manuel Homem veio à imprensa falar dos números até agora contabilizados. O Ministério do Interior aproveitou a ocasião para explicar ao Conselho de Ministros e dar conhecimento da evolução da situação de segurança pública no nosso país. Como é do conhecimento público, algumas províncias do nosso país, com destaque para a província de Luanda, assistiram nos últimos dias, concretamente nos últimos 2 dias, ações que se configuraram em atos de vandalismo e que perigaram a situação da segurança pública da província de Luanda e também com algum realce na província do Huambo, ontem, na província de Bengala e da Huila. Mas a informação que queremos transmitir aos cidadãos é de confiança nos órgãos de segurança nacional, nos órgãos da Polícia Nacional, que estão empenhadas em garantir que a segurança e a estabilidade, a paz social que todos procuramos e almejamos se concretize. A situação de segurança pública no país é calma. Os órgãos da Segurança Nacional, do Ministério do Interior, ao nível do país, estão empenhados com forças e meios para assegurar que exista a normalidade que se impõe. Os últimos atos verificados na província de Luanda têm consequências e estas consequências têm sido, nos briefings diários dado a conhecer aos cidadãos. Todavia, nós temos consequências que os registros têm estado a dizer. Temos 22 mortos, destes a destacar um efetivo da Polícia Nacional de Angola, que em serviço foi infelizmente vítima desta ação que aconteceu na província de Colibengo. Igualmente temos registros de 197 feridos e também 1.214 cidadãos detidos pela prática de atos de vandalismo e pilhagem e também instituições como 66 lojas da rede de várias entidades, são várias empresas que aqui não importa realçar, e que também, entre outras instituições, destacam-se agências bancárias e também
viaturas de cidadãos e de instituições públicas, como viaturas da Polícia Nacional e ambulâncias, autocarros que foram vítimas deste vandalismo que os órgãos do Ministério do Interior tomaram as medidas para assegurar que voltássemos à normalidade. Queremos transmitir aos cidadãos angolanos e à comunidade residente no nosso país que continuaremos empenhados em assegurar que a segurança pública no nosso país não sofrerá alterações que inviabilizem a vida social de todos nós. A polícia e os órgãos do Ministério do Interior existem para servir os cidadãos, proteger as famílias, proteger os interesses econômicos e sociais do nosso país, e tudo continuaremos a fazer para que cada um de nós se sinta seguro, se sinta confortável na sua ação diária. Hoje mesmo, ao nível da província de Luanda, a situação regressou à normalidade, estando já os meios de transportes públicos a funcionar com a regularidade que se impõe. Estão também, igualmente, outros serviços públicos que não tinham sido encerrados, mas que, pela natureza da própria situação, alguns dos funcionários públicos não se fizeram ao serviço, igualmente como instituições privadas, mas nós continuaremos a manter as medidas que foram já tomadas de proteção e manutenção da segurança no país, na província de Luanda e nas províncias onde temos situações de realce, mas de forma geral em todo o país. Queremos deixar essa mensagem de tranquilidade aos cidadãos, que continuaremos a servir, e porque as manifestações estão previstas por lei, são autorizadas, desde que não se transformem em atos de vandalismo e arruaças como os que assistimos, e que estaremos sempre atentos para dar resposta adequada a cada situação. E várias ruas de Luanda registaram um dia calmo e com o regresso aos poucos do comércio formal e informal. A população saúda o fim dos atos de vandalismo e também pilhagem e reafirma o compromisso dos bens públicos e também privados. Diferente de outros dias, o movimento nesta quarta-feira foi mais intenso, não para vandalismo e pilhagem de bens públicos e privados, mas para trabalhar, comprar alimentos e, em alguns casos, para o comércio informal. A esperança é que o dia da manhã é dia de trabalho, sem problema nenhum, né? A perspectiva que era a manifestação virou uma arruaça, infelizmente. Não esperava assim isto, mas está na tranquilidade do dia de hoje. Esperamos que amanhã seja o dia melhor. Gostaria de chamar a atenção à população. Não precisamos estragar o que é nosso e também não precisamos destruir o que já temos. Paragens de táxis e autocarros já mais preenchidos em relação a outros dias, deu sinais de que a tranquilidade começa a surgir. Hoje o movimento está calmo, pessoas estão a circular. Hoje consegui sair dos congolenses até aqui em Viana sem nenhum constrangimento. Pelo menos está razoável, não há movimento de tumultos de manifestação. Na rua Angola Quiluanja, as pessoas saíram, uns para procurar o que comer, outros para carregar nas suas motorizadas passageiros, mas todos com um pedido. Não, para o movimento aqui agora hoje está tranquilo, ontem estava muito rigoroso, tinha mesmo muita gente a fazer confusão, mas graças a Deus a nossa polícia conseguiu impedir, e de ontem às 24 horas até agora está tudo controlado, graças a Deus. As pessoas ainda não estão conseguindo fazer compra porque o mercado de momento ainda está fechado, mas algumas pessoas estão a comprar qualquer coisa, mas acho que amanhã mesmo tudo volta ao normal. Isaías Dembo percorreu longas distâncias para chegar a hoje ainda. Mais do que a calma, as ruas de Luanda apela ao regresso de todos os meios de transportes. O que aconteceu é uma situação muito negativa e realmente todos nós estamos a sofrer com esta paralisação e com esta situação que houve. A expectativa dos luandenses é que a quinta-feira seja o dia para que Luanda volte a pulsar de vida, sem choques, muito menos com perdas de bens públicos e privados.
20h09, acabamos de ver a reportagem do Constantino Tito no período da manhã. Vamos ver como está agora o movimento na capital angolana no regresso a casa para alguns e também mostrarmos como está o trânsito na Torre do 11 de novembro. Nós temos essa imagem. Comparativamente a ontem, há mais viaturas, quer de um lado como do outro. Não há, para já, qualquer visualização de pessoas ou são poucas as pessoas que andam a pé, o que significa que aos poucos o trânsito está de facto a regressar, a situação começa a regressar à normalidade. Portanto, são imagens da torre, captadas da Torre 11 de novembro. Vamos pedir que nos coloquem uma outra via, portanto, é o que vamos de facto ter agora, Avenida Fidel Castro, no desvio do Zango. Também já há muito mais movimento de viaturas no sentido descendente. É possível também notar para o sentido ascendente também algumas viaturas. É importante frisar também que as ruas que nos últimos 2 dias estiveram praticamente sujas, podemos assim dizer, com resquícios de pneus, de paus, pedras, portanto, as ruas de Luanda voltam agora a dar essa imagem, o que significa que foi feita a limpeza neste local. Agora vamos ver o mercado do Zango. Parece que é esta a imagem, portanto, que nos mostra o desvio do Zango. E agora sim temos a estrada do Zango-Calumbo e podemos ver o mercado também nos 2 sentidos, mais movimento, mais gente a sair do Zango e outros a regressarem para esta localidade de Icolo e Bengo. Agora vamos até a Avenida de Olinda Rodrigues também para ver como está o trânsito a esta hora nesta zona da capital angolana. Tudo em princípio preparado para que amanhã possamos ver um cenário bem melhor, com o regresso certamente das viaturas. Aqui estamos a mostrar-lhe imagens do Comando Municipal da Polícia de Viana. Para quem sobe e desce também há já um movimento melhor. Há também, podemos dizer, já alguns transportes públicos na via e, como já aqui dissemos, amanhã é possível que logo de manhã este movimento altere. Agora sim, vamos à Avenida de Olinda Rodrigues, mas ali na área do Palanca podemos ver a ShopRite deste lado, e para quem vai para Viana, algum movimento, bem melhor do que no dia de ontem, nos 2 sentidos, também algumas pessoas a circularem. Enfim, é este o cenário que se apresenta hoje aqui. Vamos ainda nesta avenida para a zona do Largo do Motorista. É esta imagem que podemos visualizar neste momento. Não há, digamos assim, muito trânsito, pelo menos aqui. Algumas pessoas a caminhar, enfim, viaturas mais no sentido para quem vai para Viana. E vamos pedir um outro ponto, agora a Avenida Pedro de Castro Van Dunen Looy. Aqui também
podemos ver trânsito nos dois sentidos, portanto, algumas pessoas, e é importante lembrar que as estradas da capital angolana estão já sem os obstáculos que foram colocados nas últimas 48. Gostaríamos de agradecer o Mateus Mboio do CISP por facilitar-nos estas imagens em tempo real. Agora, para mostrarmos aos cidadãos como está neste momento o trânsito em Luanda. E hoje os autocarros da Macon, a empresa que viu vandalizados mais de 12 autocarros, regressou às ruas de Luanda e em alguns pontos as vendeiras receberam os motoristas e cobradores com alegria, como conta o Agnello Bernardo. Depois de 2 dias paralisados devido aos atos de vandalismo, os autocarros da Macon voltam a servir à população. Obviamente que tivemos essa paralisação que, de certa forma, não foi bom para os transportes públicos, não foi bom para Macon, não foi bom para Luanda. Muita coisa de forma negativa que ficou registrado. A Macon foi afetado, obviamente, no quesito a vandalização dos autocarros. Na base da Macon, no Golfo 2, ainda de forma tímida, pois muitos motoristas não conseguiram sair de casa devido à falta de transportes. Os autocarros deixavam a base 1 a 1 e as rotas começavam a ser restabelecidas. Vamos atender as primeiras linhas, a C09, um dos autocarros que parte daqui do Golfo em direção ao Benfica. Faremos também a ligação das linhas da Shoprite ao Benfica. Ainda voltaremos a fazer a ligação das linhas do 1º de Maio para o Benfica e as ligações também do Gameke para o São Paulo. A nossa equipa resolveu seguir viagem no interior de um dos autocarros que fazia a rota Shoprite do Palanca até ao Benfica. À chegada a Shoprite, este motorista e o seu cobrador foram recebidos por estas senhoras desta forma. Obrigada, papá. Obrigada, pai. Obrigada. Deus abençoa. Obrigado, papá. Bom trabalho, meus pais. Afinal, a população sentiu falta, sentiu saudades. A população está sofrendo, não temos autocarro, passamos mesmo assim mal, a pé. Assim gostamos, por isso estamos muito alegria. As vendedeiras reprovam todo o ato de vandalismo. Quem partiu o pai são aqueles que não têm cabeças. Nós que temos cabeça não podemos fazer isso. Porque nós queremos esse nosso país em frente. Para quem ficou dias sem trabalhar por falta de transportes, voltar a pegar um transporte público é um alívio. Estava mesmo à espera desde ontem. Infelizmente ontem não conseguimos sair de casa, mas neste momento estou muito feliz que a situação já vai se melhorar. As consequências dos atos de vandalismo são várias. Vandalizaram a Rio, onde que vamos a comprar o pão a bom preço, mas neste momento não tem como. Isso não resolve nada e tem consequência econômica depois disso. Irmão, não podemos fazer isso porque, pronto, vai haver dificuldade para além de dificuldade. Estamos a destruir o bem público para todos nós. Quem subiu no autocarro expressou bem a importância destes meios de transporte. De manhã foi uma dificuldade que eu andei a pé, conforme eu acabei de dizer, e agora foi uma alegria por ver o autocarro, para ter a oportunidade de subir primeiro. A Macon ainda contabiliza os danos, mas fala-se em mais de 12 autocarros vandalizados durante estes 2 dias em Luanda. E assim foi retomar os autocarros da Macon em circulação nas estradas da capital do país. Hoje com um movimento ainda meio fraco, mas espera-se que nos próximos dias, nas próximas horas, os vários passageiros consigam então utilizar este bem público. As imagens são de Pereira da Silva, Agnello Bernardo, a TPA, no interior do autocarro da Macon. Está reposta a circulação normal dos autocarros da Tecul. A transportadora retomou o funcionamento com 70 autocarros e apelou esta quarta-feira à preservação dos bens públicos.
A Tecul retomou o funcionamento normal esta quarta-feira. A paralisação dos autocarros ocorreu no âmbito dos atos de vandalismo nos últimos dias, na sequência do aumento do preço dos combustíveis e das corridas de táxi. A situação gerou transtornos aos passageiros que dependem do transporte público para a deslocação. Foram vandalizados 10 autocarros, perto de 500 mil passageiros por transportar e cerca de 48 milhões de kwanzas por arrecadar. Um prejuízo considerável, ninguém esperava e ninguém contava. Para a gestão e para os cofres da Tecul é complicado, mas o mais importante aqui é mesmo aquilo que deixamos de transportar, que é o bem precioso, o nosso compromisso, o elo de ligação que é a população. É complicado deixar de transportar mais de 500 mil passageiros. A retoma da circulação dos autocarros foi feita após a avaliação prévia das medidas de segurança para passageiros e motoristas. E há pessoas que saíram para ir trabalhar, não tem como não sair, e com a segurança do Ministério do Interior, nós vamos sair prontos para avançarmos. É funcionamento normal. Para as pessoas que têm apanhado nos seus pontos, a Tecul aí estará. A província de Luanda amanheceu calma, com lojas fechadas, pouca circulação de pessoas e veículos. A Tecul conta com uma frota de aproximadamente 200 autocarros. Foram postos novamente em circulação 70 autocarros. A transportadora apela para a preservação dos bens públicos. Manuel Antônio, Francisco Miranda e Yolanda Manuela, TPA, em Viana. Entretanto, a TPA apurou que, a par da Tecul e da Macon, as operadoras Rosalina Express, Wambo Express, Impala, Camcon, Ango Austral e Strang também já retomaram o transporte público da população com todas as medidas de segurança garantidas. E ainda sobre os atos de vandalismo, Arlene Pedro é uma jovem que viu a sua loja vandalizada. Perdeu tudo. O empreendimento só existia há 3 meses. Ela empregava 11 jovens que, por conta dos atos de vandalismo e de pilhagem, vão agora ficar em casa. Ela presume ter perdido mais de 100 milhões de kwanzas. Os prejuízos. Estamos a falar de uma despesa acima de 100 milhões de kwanzas. A esperança. Chamar a atenção a essa sociedade que não devem partir por vandalismo. Sabemos que a manifestação é um direito de todos nós, plasmado na nossa Constituição, mas pelo que acontece já deixa de ser uma manifestação. Marlene e Costa são 2 cidadãos que foram prejudicados pelos atos de vandalismo e pilhagem na cidade de Luanda. Marlene acompanhou tudo pelas redes sociais. Estão a roubar Zunga online, olha só, olha senhora. Este vídeo não deixa dúvidas. Esta senhora carrega produtos da sua loja. Passava uma jovem a transportar alguns produtos internos daqui da loja. Por isso não há voltas a dar. Vai acionar as autoridades competentes. Graças a Deus, apercebemos-nos de que está em mãos seguras e vamos pegar e fazer uma participação à polícia. Vidros partidos despertam a atenção de quem passa. No interior da loja, apenas os sinais dos atos de vandalismo e pilhagem. Invadir as lojas, estamos a aumentar o desemprego dos nossos irmãos que dia e noite estão trabalhando para sustentar as suas famílias, conforme estamos a ver nas imagens. Pensar nos meus do Quilamba-Quiache, empreender e poder empregar os meus é de toda uma maior satisfação. E quando tem pessoas que aproveitam-se de situações que poderiam ter outra retórica, terem que chegar e vandalizar, destruir, sem pensar que não é uma jovem como nós. A jovem, que estima cerca de 100 milhões de kwanzas em perda, empregava 11 jovens. Agora vai ter de começar tudo de novo. 3 dias em casa, são danos incomparáveis que não conseguimos reparar, são salários, estamos no final do mês, não conseguimos pagar os salários. Até a dada altura estamos em casa, portões fechados das empresas,
não é bom para uma sociedade que nós queremos que seja uma boa sociedade. Por conta disso, alguns cidadãos pedem que as autoridades reforcem o trabalho de vigilância e punição dos culpados. A Polícia Nacional deteve nas últimas 24 horas 61 cidadãos suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo em superfícies comerciais. Entretanto, hoje, o movimento na cidade de Quinorma. Para além de Luanda, a província do Bengo também viveu o mesmo fenómeno, com a vandalização desta superfície comercial situada no município do Panguila. Hoje estamos aqui, não conseguimos comer porque tudo está fechado. Os mercados, aqui o arreio que já nos ajudava muito. Era para a greve dos táxis. Não chegava até no ponto de tirarem, de vandalizarem o supermercado. Agora está bom assim, vamos ficar como? Houve ainda a tentativa de vandalização e roubo de bens em outras superfícies comerciais, algo que não foi possível, pois a polícia esteve na sua maior força. Quanto à igreja, diríamos que é reprovável essa conduta, porque todavia destrói o bem do próximo, destrói as instituições, destrói aquilo que é do benefício do próprio povo, da população. O ato de vandalismo que está a ser constatado a nível de Luanda, sobretudo, não vai nos levar a lado nenhum se não usarmos a máxima, que é a capacidade de diálogo que nós precisamos ter para chegarmos a um consenso, para chegarmos a um nível de compreensão e pararmos com esses atos. Pedir à juventude que temos que serenar. Nós estamos num ano de festa, do qual vamos comemorar os 50 anos da independência nacional. Então temos de ter calma. Não nos esqueçamos que nesta altura temos estado a reclamar que o país está sem emprego. O país está de facto a precisar de mais empresas, de mais investimento, quer privados, quer públicos, quer nacionais, quer estrangeiros. Porém, com um cenário como este, em nada abona, não dignifica em nada o nosso país. A polícia deteve 61 cidadãos. Cidadãos não identificados e inconfesso dirigiam-se à zona Panguila com a intenção de saquear aquele estabelecimento comercial. Obviamente, as nossas forças, posto no terreno, primeiro obstáculo, encontramos pneus queimados na via pública e as nossas forças foram recebidas com objetos de arremesso, estamos a falar de pedras, paus e garrafas. Controlada a situação, fomos informados que a zona no interior do Panguila encontrava ali milhares e milhares de cidadãos a saquear aquele estabelecimento comercial. Deslocado o terreno, foi possível a detenção de 61 cidadãos, desses 46 no interior da loja, encontrado em flagrante delito, a saquear, a pilhar, a roubar aquele estabelecimento comercial. As ações da polícia vão continuar para a detenção de outros cidadãos supostamente envolvidos. Esta quarta-feira, o movimento da cidade de Cachito era normal. Em algumas instituições públicas, registrou-se a presença de poucos funcionários. Tive a coragem de sair de casa, fui até a paragem e como temos um transporte que está a apoiar o pessoal, aqui estamos. Felizmente, temos pessoas comprometidas com o trabalho e nestes 3 dias nós não encerramos os serviços. Devemos sempre aqui a trabalhar, diminuir o fluxo, é verdade, de pessoal, mas os serviços continuam, temos os trabalhadores aí. Entretanto, as forças de defesa e segurança estão na rua e garantem manter a ordem e a tranquilidade públicas. Um trabalho com serenidade e com rapidez voltado à promoção de valores aos jovens foi o que defenderam os analistas que ontem na TPA refletiram sobre os atos de vandalismo, o papel das famílias, a construção de instrumentos sociais e políticas públicas para a ocupação juvenil, juntou a opinião do painel para a construção de mentalidades cívicas e ordeiras.
Diante dos sucessivos atos de vandalismo evidenciados nos últimos dias, com efeitos negativos do ponto de vista moral, cívico, social, económico, os especialistas entendem que mais do que sancionar é preciso prevenir, educar e trabalhar com serenidade e rapidez. Caso contrário, não vamos atenuar a situação. Pode acontecer daqui a mais 3 meses, 6 meses, e andamos em situação cíclica, com todos os efeitos negativos para a economia nacional e não só, para a tranquilidade e estabilidade de todas as famílias, sem exceção alguma. Nós temos uma banalização, infelizmente, da violência no seio da família. A forma pela qual interagimos na família é muito violenta, é abuso psicoemocional, é abuso sexual. É preciso que nós tenhamos a coragem de fazer o debate que já se faz na Europa, na América, no Brasil, como exemplo, sobre a regulamentação das redes sociais, porque tornar as redes sociais uma terra de ninguém, em que indivíduos de má fé, com agendas outras, utilizam esta plataforma digital para atacarem-se países. Hoje as redes sociais já funcionam como arma tecnológica. Repare que o indivíduo em Portugal, na América Latina ou na América do Norte, ele pode, com um smartphone na mão, criar uma instabilidade no nosso país. Hoje ouvimos a morte de um policial, com muita tristeza, dói na alma de qualquer um de nós, um pai de família que saiu de casa, despediu seus filhos, que vai trabalhar e já não voltou para casa. Temos que parar e refletir se é de facto este país que nós queremos. Uma análise profunda sobre um comportamento cujos indícios exigiram medidas de natureza criminal. Evidentemente que as necessárias sanções e correções, e também eu não posso abdicar da análise séria e responsável das causas desse clima que propicia, em última instância, comportamentos dessa natureza. Para mim, isto é questão fundamental. Nesse ato de vandalismo, há quem vai responder pelo crime de dano ao património, crime de roubo, naturalmente. Vimos muitos supermercados, lojas, empreendedores que com muito sacrifício conseguiram montar uma pequena loja. Essa loja foi depredada. Muita gente, muito empreendedor, ficarão com dívidas à banca. Haverão muitas falências. No balanço dos atos de vandalismo 2023-2024, fala-se em 200 milhões de dólares em prejuízos, para além dos empregos que foram perdidos, porque 12% das pequenas e médias empresas que foram alvos de vandalismo de 2023 a 2024 faliram. Quando eu já assalto, quando eu queimo viaturas, como nós temos estado a ver, machuco a viatura, partindo vidros, colocando fogo nas estradas, como nós estamos a ver, criando arruaça, a perturbar a ordem pública, já não estamos perante a uma manifestação. Estamos perante a um crime organizado, estamos perante a uma situação de instabilidade social. Entre direitos e deveres, o respeito à lei impõe-se para a garantia da paz e integridade enquanto bem legítimo. Repare que nós vimos há tempos uma linha de crédito de Portugal, que o Sr. Presidente da República dizia que devia também atender a questão do desporto, que é muito importante para o crescimento integral do homem, para proliferarem-se quadras esportivas pelo país afora. Mas, além disso, eu defendo que seria melhor nós canalizarmos para a criação de centros de formação desportivas, escolas de formação de futebol, de basquetebol, de formação de técnicos, de treinadores, para que a juventude na comunidade esteja ocupada. A construção de instrumentos sociais, políticas públicas voltadas à juventude, o papel da família e o controle no uso das redes sociais definiram a abordagem moderada pelo jornalista José Camangula em mais um especial Informação no canal de notícias da TPA. E o bispo
Dom Afonso Nunes disse que o clima de paz alcançado com suor pelos angolanos não pode ser posto em causa por um pequeno grupo que, em nome do direito à manifestação, cria insegurança no país. Apelar a toda a sensibilidade nacional, a todos os atores, quer sejam políticos e sociedade civil, para a promoção da cultura da tolerância. Nós já sofremos muito com os conflitos no passado, estamos a recordar das situações que aconteceu em 92, no entanto não temos boas recordações, pelo que todo o exercício que tende a resvalar numa situação de instabilidade como que vivenciamos agora, efetivamente para desencorajar. O que me surpreendeu é que surgiu ações que contrariam o espírito de greve e manifestação. Claramente, quando vimos nas telas e nos nossos telefones pessoas serem agredidas, pessoas singulares e privados, e pessoas também que saíam das suas casas para irem ganhar o pão do dia a dia, serem atacados e de uma forma que deixou claro que são ações previamente organizadas, porque havia focos claros de concentração de pessoas, locais estratégicos a nível da província de Luanda. Nós somos chamados a respeitar esses princípios, mesmo que outros não tenham essa noção. Nós, os metodistas, somos chamados a defender esses princípios por conta daquilo e de quem nós cremos. Quando assistimos nesses dias este tipo de comportamentos inadequados, reprováveis a todos os títulos, que estão a desestabilizar a vida social da população, a destruir mercados, lojas, armazéns, que têm ajudado o próprio povo a sobreviver e a viver. Nós, como eclesiásticos e homens de Deus, primeiro devemos repudiar este comportamento e chamar a atenção à nossa gente, aos meus concidadãos, minhas concidadãs, de que a fome não deve nos levar a comportamentos inadequados, porque a fome passa, mas os atos cometidos por nós ficam eternamente. Por isso, faça-se tudo em ordem, faça-se tudo na disciplina, para que possamos construir um país melhor, um país que vai nos levar à alegria a todos nós. E por isso apelamos que haja o diálogo, haja conversações entre as partes, o governo como responsável máximo naquilo que é a definição das políticas que conduz o povo à felicidade, procure encontrar meios e estabelecer pontes para que possa encontrar os responsáveis dessas manifestações e criar uma conversa, um diálogo aberto e franco para que a atitude desse género não volte a acontecer mais no nosso país. E os especialistas defendem o reforço do diálogo cívico e a regulamentação do uso das redes sociais. A diferença entre fazer opinião e incitar ao ódio diante da população levanta para os especialistas a preocupação sobre a necessidade de regulamentação do uso das redes sociais no país. Nós temos acompanhado, isso está nas redes sociais, que incitam a todo momento violência, incitam a população para se levantar contra as instituições democraticamente eleitas aqui no nosso país. Quem é angolano e é patriota, na verdade, deve respeitar o chefe de Estado. O chefe de Estado é um ente que representa o próprio Estado, conforme diz o nome. É um órgão de soberania. Quando em pleno direito do seu mandato, não aceita um cidadão estrangeiro a chamar de sanguinário e ditador, sem exatamente provas evidentes.
Só agora que estamos a ouvir muita reação também agora de muitos angolanos que são de fato patriotas a condenar de fato essa atitude. Mas uns se associam a esse discurso desse senhor André Ventura. André Ventura não pode aparecer e pensar de que esta nova juventude ou esta nova Angola está impávida e serena. Nós somos um país democrático que precisa caminhar com os pés próprios. Okay? E mais, estes países europeus, incluindo Portugal, só têm os PIBs aí no pico, okay? Em crescimento, porque alguma receita das suas economias até hoje ainda é provido da África. E Angola faz parte disso. Agora, eu tenho muita pena. Nós temos certos indivíduos, okay, que são alienados, se assim passa o termo, e jovens que estão em Portugal, só porque colocaram-lhe numa cadeia televisiva, dão-lhe espaço para estar num salão de festas ou num teatro e começam a flagelar aqui o país que eles viu a nascer. Porque é assim, Portugal vai te explorar durante um tempo e depois o amanhã os bons filhos voltam a casa. E nós estamos aqui, nós temos que defender a nossa bandeira. Por mais que nós tenhamos dupla nacionalidade, mas a nossa bandeira é a bandeira angolana. Nós não podemos admitir tudo entrar. Tudo entra aqui no nosso país. Quer dizer, alguém está no Brasil, está em Portugal, está na África do Sul, aviso todos os angolanos para parar e todo mundo para. Enquanto força motriz, a juventude é chamada pela sua capacidade de apresentar ideias e projetos inovadores que vão conduzir o país para o progresso económico, social e cultural que pretende. Quantos milhões de kwanzas foi aí vandalizado? Quantas famílias empregam estas super estruturas que nós temos aí e que estão quase em todo o canto do país a oferecerem serviços e produtos para a nossa população? Vale a pena nós dialogarmos, encontrarmos um denominador comum para podermos resolver os problemas que apoquetam a sociedade, as reivindicações e não partirmos logo para o vandalismo e saque dos bens públicos. Eduquemos a criança de hoje para que não tenhamos o criminoso amanhã. É preciso que a geração hoje, que está aos seus 40, 50 anos, saiba exatamente educar esses nossos adolescentes, saiba mostrar o caminho do que devem fazer na vida, o que é necessário fazer, e a educação de uma criança começa logo desde a tenra idade. É aquilo que se diz, é de pequeno que se torce o pepino. Apelar aos jovens de que o governo não tem capacidades de empregar toda a juventude. Estas infraestruturas que estão a ser vandalizadas, privadas é que vão empregar a juventude. E os líderes da UNITA e do Bloco Democrático condenam de forma veemente os atos de destruição do património público e privado, assim como a pilhagem de bens diversos registados em Luanda. Segundo um comunicado de imprensa, a UNITA e o Bloco Democrático consideram que tais atos nada têm a ver com o caminho para a resolução de conflitos sociais e económicos. Os dois partidos apelam aos jovens a não enverdarem por práticas que comprometam o seu futuro e também o futuro de Angola. Também o PRS deplora e condena os atos de vandalismo e pilhagem do património público e privado ocorridos nos últimos dias em Luanda. Segundo um comunicado divulgado em Luanda, mais do que condenar, o PRS escreve que não compactua com crimes de arruaça e vandalismo e que em nada contribuem para a resolução dos problemas dos angolanos. O Partido de Renovação Social considera que os jovens podem reivindicar, nos termos do que a Constituição da República de Angola estabelece, sobre a liberdade de reunião e de manifestação, mas desde que seja feita de forma pacífica e ordeira. Por último, o PRS apelou aos órgãos de defesa e segurança para que façam um esforço no sentido de salvaguardar os interesses coletivos, sobretudo a integridade física e a vida dos cidadãos, do património público e também privado. Partimos para o intervalo. Até já. No regresso,
Na sessão de hoje do Conselho, o Conselho de Ministros apreciou uma série de documentos que serão enviados à Assembleia Nacional, que vão do relatório de execução do OGE referente ao segundo trimestre deste ano, à proposta de lei que cria as áreas de conservação da Serra do Pingano no Ige e do Morro do Moco no Ambo, bem como questões de saúde e também turismo. Isidro Sanhanga. Na sua 7ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou para envio à Assembleia Nacional o relatório da execução do Orçamento Geral do Estado do segundo trimestre de 2025. O documento baseia-se nos principais indicadores em matéria de receitas e despesas, sendo que no referido período foram arrecadadas receitas no valor de 5,93 bilhões de kwanzas e as despesas realizadas fixaram-se em 6,44 bilhões de kwanzas, dando origem a um resultado orçamental deficitário na ordem dos 516,46 mil milhões de kwanzas. Foi também apreciada a proposta de lei sobre a alienação fiduciária de imóveis em garantia, regime jurídico que vai assegurar o cumprimento das obrigações creditícias e salvaguardar os direitos do devedor fiduciante. Esse instituto jurídico tem como grande traço inovador o facto de permitir que consigamos introduzir na ordem jurídica nacional mecanismos facilitados e inovadores de acesso ao crédito imobiliário por via da celebração deste tipo de contrato, que é o contrato de alienação fiduciária de imóveis em garantia. Basicamente, o que esse Instituto vai permitir é que, relativamente a alguns imóveis para fins habitacionais, e deixa dizer que não serão todos imóveis, nós estamos a falar dos imóveis que tenham como fim habitacional, quer sejam prédios urbanos ou rústicos, estamos a falar dos terrenos e dos edifícios normais. Esses imóveis poderão ser beneficiados por um instituto que os cidadãos poderão recorrer para garantir o acesso privilegiado e de forma bastante célere ao crédito habitacional. Basicamente, o que queremos dizer é que um cidadão que pretende adquirir um imóvel pode, por via deste instituto, disponibilizar o seu imóvel para obter o crédito habitacional e poder utilizar já o imóvel enquanto ainda está a proceder ao pagamento das suas obrigações creditícias. No domínio do ambiente, foram apreciadas a proposta de lei que cria a área de conservação da Serra de Pingano, localizada na província do Ige, e a proposta de lei que cria a área de conservação do Morro do Moco, na província do Ambo. Foram ainda apreciados a proposta de lei sobre a resposta integral ao vírus da imunodeficiência humana, VIH, e o relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, referente ao primeiro trimestre de 2025. Na sessão desta quarta-feira, o Conselho de Ministros apreciou e recomendou a aprovação do titular do Poder Executivo do decreto presidencial que aprova a reestruturação do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Tendo em conta a nova divisão administrativa para conferir aos 326 municípios a possibilidade de darem continuidade em alguns casos e noutros de começarem a implementar o programa com maior impacto para a vida dos cidadãos. Isto por um lado. Por outro lado, também, tendo em conta a descontinuidade do programa de merenda escolar, que passa a ser agora a alimentação escolar, ele sai do programa de combate à pobreza e é implementado diretamente nas escolas, e também a redução dos 11 domínios de intervenção, passando para 7, com realce para a inclusão produtiva, a agricultura familiar e outros que a sua implementação tem, de facto, impacto na vida do cidadão. Foi também apreciado
o decreto presidencial sobre o regime de avaliação sobre o desempenho dos funcionários públicos. Onde a avaliação vertical do hierárquico para o inferior hierárquico é a regra, e isso para o regime geral, e depois teremos a oportunidade e conveniência dos setores como a saúde, defesa, ordem pública, por terem carreiras especiais, também solicitaram, me apetece, que apresentem propostas especiais para avaliação de desempenho em sede destes regimes especiais. De resto, esta que aqui temos será apenas no seu âmbito de aplicação para todos os funcionários públicos sem reservas, atendendo ao regime geral, e nos especiais podemos ter abordagens diferenciadas em função das especialidades das carreiras que esses regimes especiais contêm, e também não é para aplicação dos cargos de direção e chefia. Estes que vão carecer de outra avaliação de desempenho específica, também de acordo com aquilo que orienta a Lei de Bases da Função Pública. Foram ainda apreciados o decreto presidencial que aprova o regulamento sobre a produção, importação, comercialização e uso de produtos e materiais de plástico de utilização única, o decreto presidencial que aprova a Estratégia Nacional de Comunicação do Turismo, Comunica Turismo 2023-2027, instrumento de comunicação que cria a marca do turismo de Angola, Visit Angola The Rhythm of Life, visando promover o destino Angola, o decreto presidencial que aprova a Estratégia Nacional de Formação e Capacitação no setor do turismo, o decreto presidencial que aprova a Estratégia Nacional de Reclassificação de Empreendimentos Turísticos e o decreto presidencial que aprova a Estratégia Nacional do Ordenamento Turístico. Do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos foi apreciado o decreto presidencial que altera o seu estatuto orgânico com vista a adequar a sua organização e funcionamento à nova divisão política e administrativa. Do setor dos petróleos foi aprovado o decreto presidencial que aprova a alteração dos termos e condições do contrato de partilha de produção da área de concessão do bloco 14/23 da Zona Marítima de Interesse Comum. O Ministério das Relações Exteriores submeteu à apreciação do Conselho de Ministros 6 instrumentos jurídicos de cooperação no âmbito bilateral e multilateral. E pelos 26 anos da sua entronização, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, enviou uma mensagem de felicitações à Sua Majestade Mohamed VI, o rei do Marrocos, cujo teor é o seguinte: por ocasião do aniversário de vossa intronização, tenho a honra de apresentar, em nome do governo angolano e no meu próprio, as calorosas felicitações à vossa Majestade e votos de prosperidade renovada para o Reino do Marrocos. Associo-me com satisfação a este momento de júbilo que o povo marroquino vive ao celebrar mais uma data festiva da sua história, reiterando o grande interesse de Angola em aprofundar e ampliar as excelentes relações de cooperação bilateral existentes, na expectativa de obtermos vantagens recíprocas, tangíveis e suscetíveis de impulsionar o desenvolvimento e o progresso da República de Angola e do Reino do Marrocos. Queira aceitar, Majestade, a expressão da minha mais alta consideração e estima. E um incêndio de pequenas proporções na subestação do Porto Seco, causado por um curto-circuito, deixou parte da cidade de Luanda e Colibengo sem energia até há bem pouco tempo. No entanto, graças à rápida ação do Corpo de Bombeiros, os danos foram mínimos e, segundo o PCA da RNT, Rui Gurgel, já foi restabelecido na totalidade o normal funcionamento nestas províncias. Junto com parceiros que conosco trabalham, puseram-se logo no terreno e neste momento já está reposta a energia em todas as áreas que tinham sido afetadas. Quais foram as áreas afetadas? Nós tivemos uma parte de Luanda, não é? E também da província de Colibengo. Exatamente não lhe posso pontualizar porque algumas dessas áreas são
são de responsabilidade da ENDE, mas posso lhes garantir que já estão repostas, segundo a informação que recebemos da ENDE. Há alguma... Podemos dizer que não há nada relacionado com vandalização, foi tudo por conta de um incêndio mesmo? Sim, não houve. Inicialmente também pensámos que pudesse ser devido a algum ato de sabotagem, mas postos aqui no terreno não, foi de facto um curto-circuito interno, uma questão técnica e não há indício nenhum de que tenha havido qualquer tipo de sabotagem. A avaria que houve nestes autotransformadores podem ser resolvidos dentro de alguns dias ou são danos avultados? Não, aparentemente não são danos avultados, as equipas ainda há bem pouco tempo estiveram a trabalhar. Amanhã termina-se o diagnóstico e acredito que vamos depois reparar o equipamento, porque nós poderemos operar perfeitamente sem esses equipamentos. Quer dizer que até o momento não há ainda nenhum dado concreto sobre a dimensão da destruição destes autotransformadores? Não, os autotransformadores não foram destruídos. Uma parte do equipamento é que foi afetada pelo incêndio. Como eu disse, não foi um incêndio de grandes proporções, foi de pequenas proporções. Vamos agora apurar melhor os danos e depois daremos mais informações. Quantos autotransformadores nós temos aqui? Quantos foram danificados? Ou parte desses foram danificados? Não, o incêndio afetou 3 autotransformadores. Nós temos 6. Portanto, foram 3 afetados, mas como nós temos alguma redundância na subestação, isso não põe em risco a operação daqui para frente. A província de Malange acordou hoje com atos de vandalismo nos municípios de Malange, Cacuzo e Quéçoa, o que obrigou a intervenção das forças de ordem e de segurança. Tudo começou à meio da manhã em vários pontos da cidade de Malange. O grande movimento populacional seguiu a onda dos vândalos nos mercados da Chauande e Catepa e em outros estabelecimentos comerciais. A Angomarte não foi poupada. Os vândalos romperam o portão de saída. Isso aqui consuma-se já em furto. Quase todos os miúdos daqui do bairro levaram os televisores, levaram os telefones para que nós tínhamos aqui, os cosméticos que nós tínhamos aqui, os sacos, a cesta básica completa, saco de arroz, caixa de coxa, levaram. E nessa altura estamos assim, sem ainda nenhuma soma. A intervenção da polícia impediu o pior, tendo alguns dos seus bens já recuperados nas redondezas. Antes destruíram os ATMs instalados do lado de fora do supermercado. O Estado meteu aqui para isso, para a população em geral, e agora os vandalistas, aqueles indivíduos arruaceiros, vêm vandalizar desse jeito e é altamente condenável. O trabalho da polícia, eles estão a trabalhar bem, porque na verdade, se for a manifestação, não pode haver roubo. Na Vila Matilde registramos uma padaria e cantina saqueadas, onde a polícia também travava o motim que obrigou à interdição da Estrada Nacional 230 neste ponto. O acesso ao mercado da Catepa também foi cortado, uma zona onde se registaram alguns disparos para conter os assaltos aos armazéns de frescos. Atos de vandalismo com registro de mortes e vários detidos. A situação de segurança pública nos municípios de Malange, Cacuzo e Quéçoa hoje sofreu alguma alteração com registro de vandalização e pilhagem de bens públicos, ou seja, de estabelecimentos comerciais. Dado a situação, portanto, procederam-se algumas detenções, num total de 132, não diria cidadãos mais marginais, porque agiram à margem da lei. Também tivemos o registro da vandalização de uma esquadra policial, isto no bairro da Carrala, município de Malange. 2 viaturas particulares foram queimadas. Uma viatura particular foi danificada, portanto, o seu para-brisa. Foi ainda registrado a queima de uma viatura, uma carcaça melhor, de viatura da Polícia Nacional, portanto, isto no interior da esquadra da Carral. Foram igualmente vandalizados na totalidade, ou melhor, e saqueados 3 estabelecimentos comerciais no bairro da Cangambo.
bem como um estabelecimento comercial parcialmente saqueado no bairro da Vila Matilde. Dado a situação crítica, portanto, que se viveu nos bairros, ou melhor, nas esquadras da Carrala e da Kizanga, as forças da ordem responderam à medida da ameaça e isto resultou em 7 mortos, infelizmente, portanto 3 no município de Cacuzo e nos municípios de Malães e Quezzoa, com 2 mortos respectivamente. Ainda sobre as consequências desta situação, tivemos o registro de 28 feridos, dos quais 8 efetivos da Polícia Nacional, portanto com pedras e disparos de arma de fogo, portanto os meliantes ou os vândalos também estavam munidos com arma de fogo, daí que a resposta foi à medida da altura. Bem como 20 cidadãos, portanto, vândalos. Ações que já mereceram a condenação da sociedade. Com esse tipo de arruaças, vandalismo até nas estruturas privadas, para sabotarem os meios que têm, tiram telemóveis, tiram grades de cerveja, vão provocar ainda mais o desemprego na juventude, porque essas instituições obrigatoriamente vão ter que encerrar as portas por causa das despesas, os danos que foram aí causados. Então, nós repudiamos veementemente esse tipo de comportamento, porque uma juventude saudável, uma juventude que confia no dia de amanhã, não pode pautar por esse tipo de comportamento. Apelar à população uma vez mais é evitar vandalizar, quer o que é comum a todos nós e pior ainda o que é privado. Portanto, o desenvolvimento que se pretende só pode acontecer num ambiente de paz, com o envolvimento de toda a sociedade. Polícia Nacional apela à calma face aos atos de vandalismo e pilhagem registrados esta quarta-feira em Malães. E aqui em Luanda, os cidadãos implicados nos atos de vandalismo e arruaça começaram já a ser julgados. Vamos até ao Tribunal Dona Ana Joaquina. Agnelo, muito boa noite. Novidades daí? Boa noite, Ernesto. Por cá, portanto, acontecem então os julgamentos de cidadãos envolvidos nos atos de vandalismo durante os dias que se antecederam. Estamos a falar de segunda e terça-feira. Portanto, estes julgamentos estão a acontecer em 3 salas de audiências. Aqui, atrás de mim, por exemplo, na primeira sessão, na sala de audiência da primeira sessão, foram já julgados 9 cidadãos. Portanto, destes 9 cidadãos, 2 foram absolvidos e 7 condenados. 7 cidadãos foram condenados pelo crime de envolvimento em motim e condenados a uma pena de 1 ano e 8 meses e ainda há uma multa de 50 mil kwanzas a cada um destes arguidos condenados hoje. 2 foram absolvidos, como já fiz referência nesta altura. Ainda decorrem o julgamento noutras 2 salas de audiências, pelo que nós sabemos, mais 14 arguidos estão a ser julgados em mais 2 salas de audiências que nesta altura ainda decorrem os julgamentos. O juiz achou mesmo que depois de ouvir, portanto, todos os arguidos e também, obviamente, os advogados de defesa que pediram a absolvição dos réus, portanto, no final deste julgamento, que começou por volta das 16h30 mais ou menos, terminou há bem pouco tempo, por volta das 21h, o juiz decretou então a absolvição de 2 dos 9 arguidos e condenou então a 7 cidadãos à pena de 1 ano e 8 meses, com ainda o acréscimo de uma multa de 50 mil kwanzas a cada um deles. É um caso que nós vamos continuar a acompanhar, sendo certo que hoje é apenas o primeiro dia, de acordo com informações que nós conseguimos obter aqui no Tribunal Dona Ana Joaquina. Amanhã e nos dias posteriores, tanto voltarão a ter aqui julgamentos. Este foi um julgamento
sumário. Nos próximos dias voltarão até a acontecer aqui julgamentos sumários de cidadãos, portanto, acusados nos atos de vandalismo, arruaça e pilhagem nos dias na segunda e terça-feira. Nós vamos continuar e, obviamente, nos próximos serviços de informação poder dar ao detalhe, portanto, essas e outras situações em torno do início dos julgamentos destes cidadãos. Ernesto. Agnello, muito obrigado, boa noite e bom regresso. E agora, o estado do tempo. E partimos para o segundo e último intervalo. Até já. De regresso, e a seguir acompanha a mensagem da Presidente da Assembleia Nacional por ocasião do dia 31 de julho, Dia da Mulher Africana. Por ocasião do dia 31 de julho, Dia da Mulher Africana, saúdo todas as mulheres parlamentares pela ação parlamentar que têm desenvolvido a nível institucional, nacional, regional, internacional e local em defesa dos direitos fundamentais e na afirmação da dignidade das mulheres e das meninas como elementos fortalecedores da coesão, das famílias e da paz social. 30 anos após a Conferência Mundial das Mulheres, realizada em Beijing, República Popular da China, a representação das mulheres nos parlamentos nacionais quase que duplicou de 11,3% em 1995 para 27,2% em 2025, sendo certo que os dados atuais publicados pela União Parlamentar apontam que a representatividade de mulheres presidentes de parlamentos passou de 10,5% para 23,7%. Na atual legislatura 2022-2027, a representatividade das mulheres aumentou para 41,36%, o que representa um progresso em relação à paridade do género na representação política. As mulheres ocupam funções de decisão nos órgãos e organismos da Assembleia Nacional, com destaque para a presidência do órgão de soberania, presidência do Conselho de Administração, presidência de comissões de trabalho especializadas como Economia e Finanças, a 5ª Comissão, Defesa, Segurança, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, 2ª Comissão, bem como de Família, Infância e Ação Social, 8ª Comissão. O nosso Parlamento tem dado mostras de uma cultura sensível ao género, implementando políticas pela igualdade e desenvolvendo ações e encontros de trabalho sobre violência contra as mulheres, discriminação e o apoio das meninas para serem líderes nas suas comunidades e na política. Estamos atentos e comprometidos em prevenir a violência contra as mulheres e meninas através de leis e a aprovação de orçamentos que favoreçam programas sociais que beneficiem as famílias e a equidade do género. Nesta data, ressaltamos o importante papel das mulheres no fortalecimento da ação parlamentar, que é essencial para a construção de democracias mais justas, representativas e inclusivas. A presença feminina nos parlamentos amplia as vozes e perspectivas sobre temas cruciais como igualdade de género, direitos sociais, saúde, educação e o combate à violência. Além disso, as mulheres parlamentares têm sido protagonistas na formulação de políticas mais sensíveis às necessidades da população e na promoção de uma cultura política baseada no diálogo, na cooperação e na justiça social. Nesta altura em que se verifica alguma ansiedade social, face à incerteza do nosso futuro, onde os direitos de liberdades, sobretudo o de manifestação,
colidem com os direitos de proteção à propriedade pública e privada, apelamos à serenidade e confiança às instituições do Estado legitimamente instituídas, à promoção de um diálogo inclusivo, atento às diferentes sensibilidades da sociedade, com vista à construção de consensos que permitam consolidar o caminho que temos trilhados para o progresso sustentável e o desenvolvimento equitativo que todos almejamos. Ao terminar, saúdo, nesta data em particular, as parlamentares angolanas, as funcionárias e agentes parlamentares e todas as mulheres angolanas em geral, para juntas contribuirmos para a paz, a justiça social e a prosperidade para todos. A Grã-Bretanha rejeitou hoje as críticas irrealitas de que está a recompensar o Hamas ao estabelecer planos para reconhecer. Vamos por aqui. Boa noite. Até amanhã.